Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos deste sábado. Pois é, sábado tem futebol, tem Liga das Nações, futebol na Europa e nós vamos então começar com esse jogo. Um jogo interessante, hein? Olha só. Tá na tela aí no VBet. Olha aí, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas neste sábado para a Liga das Nações e vamos falar de Polônia e Portugal. Esse jogo aqui, Polônia e Portugal. Se você ainda não tem conta nesse site, o VBet é onde a gente mostra as dicas. Vocês vão ver que tem todos os mercados aí. Vocês vão curtir bastante, tá bom? Use o nosso link, tá? O nosso QR Code ou o link na descrição do YouTube e abra sua conta. Lembrando que o VBet é um dos sites que está aí para ser regularizado, está na lista aprovada do governo. Então é um grande site confiável que vai ser regularizado. Você pode pôr o seu dinheiro lá e sacar tranquilo, tá bom? O saque não levou nem 2 segundos. Eu saquei no Pix, tá? E não levou nem 2 segundos e já estava na minha conta. Bom, Polônia e Portugal. Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui um claro favorito, né? Quase a 1,70, Portugal para vencer, mesmo fora de casa, né? Vamos ver a análise. Essa é a terceira rodada, tá? Dessa fase de grupos da Liga das Nações. Portugal lidera o seu grupo com 6 pontos, tá? Venceu já as 2 partidas que fez até aqui. A Polônia está com 3 pontos em terceiro lugar no grupo, né? Você vê no VBet, tem um retrospecto legal aqui em cima, que você vê a quantidade de pontos, né? Você vê a posição no grupo e lá do outro lado você vê que tem 2 vitórias, Portugal, e a Polônia tem uma derrota, que está em vermelhinho, como P, né? Que acho que é tipo perdeu, e uma vitória, venceu, tá bom? Tem um E, no caso de empate, o E fica amarelinho, tá bom? Vamos então à análise. É, a Polônia gosta de jogar bem fechada, né? Um time meio que joga na retranca, principalmente quando joga contra times melhores e times maiores do que a Polônia, como é o caso de Portugal nos dias de hoje. Portugal é um forte time aí da Europa, né? Por isso, a gente acredita que o time de Portugal, apesar de ser melhor, né, vai ter dificuldade de marcar muitos gols, né? A gente acredita num jogo com poucos gols, tá? Vamos dar uma olhada então. A gente vai dar 2 dicas aqui, tá? A primeira é abaixo de 3 gols. Vamos ver como que tá essa linha. Olha, 3 gols tá pagando 1,55, tá bom? Para ter 2 gols ou menos, tá? A gente ganha essa aposta se tiver 2 gols, 1 gol ou nenhum gol na partida, tá? Se tiver 4 gols ou mais, a gente perde essa aposta. E se tiver exatamente 3 gols, a gente tem o dinheiro devolvido, a gente não ganha nem perde. Mas pagando 1,55, muito boa essa aposta, tá? A gente só perde aí se tiver 4 gols nessa partida. Como a Polônia é um time que joga meio fechado, a gente acredita que não vai ter tanto gol assim. A segunda dica é mais arriscada, mas é confiando na vitória de Portugal, né? Que é um time muito superior e mesmo jogando fora de casa, a gente acredita que tem condições aí de vencer, tá? 1,68 então, vitória de Portugal, tá? O empate anula aposta tá 1,28, tá? Aí não sei se vale a pena a gente ter essa defesa do empate pagando tão pouco assim, né? Então, essa aposta é arriscada, tá, pessoal? Essa vitória de Portugal é arriscada. Pode muito bem acabar perdendo ou até empatando. Eu gosto mais da aposta de abaixo de 3 gols. Vamos ver um outro jogo aqui, que também é desse grupo, tá bom? É o grupo A. É Croácia e Escócia. Croácia e Escócia, a gente vê aí também favoritismo para a Croácia, né? A Croácia tem 3 pontos em 2 jogos, também tem uma vitória e uma derrota, e a Escócia 0, né? Tem 2 derrotas, como vocês olham ali no quadro, né? A Escócia não vem numa boa fase, tá? Independente dessas 2 derrotas, no total está a 100 jogos, desculpa, 100 não, né? Tô louco. A 6 jogos sem vencer, né? 6 jogos sem vencer uma partida a Escócia, tá bom? São 4 derrotas e 2 empates. O time croata é muito melhor tecnicamente, vive uma melhor fase e joga em casa. Então, essa aposta eu vejo como muito boa na casa do 1,60,
tá? A gente viu Portugal a 1,69, eu acho muito mais arriscado ali. Acho que a Croácia ganha esse jogo dentro de casa, pagando 1,60, muito boa, até se comparar com a aposta de Portugal na outra partida, tá bom? Vamos dar uma olhada agora em outra partida que é Sérvia e Suíça, tá bom? Sérvia e Suíça. Aqui, ó. Aqui a gente vê que não tem favoritismo, né? Ó, 2,71 para a Sérvia, 2,87 para a Suíça, né? Essas seleções são as duas últimas, né, colocadas no grupo delas, né? Você vê aqui a Sérvia tem 1 ponto e a Suíça nenhum ponto. Então, 2 derrotas para a Suíça e 1 empate e 1 derrota para a Sérvia, né? Aí, aqui são 2 times que jogam muito, muito fechados, né? Não fazem gols e não sofrem muitos gols, né? A defesa da Suíça é tradicionalmente também muito, muito fechada. Toma aí 1 gol por jogo, esse tipo de coisa. E a Sérvia também joga muito defensivamente, tá bom? Os últimos 5 jogos da Sérvia tiveram 2 gols ou menos, tá bom? 2 jogos foram 0-0 e um foi 1-0, exatamente, muito parecido com a Suíça, né? Uma seleção que tradicionalmente é muito defensiva. 2 times defensivos, a gente acredita que vai ter poucos gols, tá bom? Pra você ter ideia dos jogos da Suíça, tá? Nos últimos 6 jogos da Suíça, 5 deles tiveram 2 gols ou menos também. Por isso a gente espera aí um jogo de poucos gols. Vamos dar uma olhada como que tá a linha de 3 gols ou 2 gols e meio, olha. Menos de 3 gols, paga 1,32, tá bom? Acho que é muito, muito, muito provável isso daqui. Se você achar pouco ganhar 1,32, né, 32% aí sobre o valor que você apostar, você combina numa dupla, tá? Pega uma outra aposta aí bem tranquila, bem segura que você achar das dicas nossas, ou uma que você queira criar, e faz uma dupla que aí você vai ter umas odds aí de 1,80 para cima, tá bom? Não acho que tem como ter mais 3 gols nessa partida, tá bom? Lembrando que o abaixo de 3 gols, a gente ganha se tiver 2 gols ou menos, né? Então, se for 0-0, 1-0 ou 2-0 ou 1-1, né? Tiver 2 gols no máximo, a gente ganha essa aposta. A gente só vai perder se tiver 4 gols. Se tiver 3 gols, a gente recebe o dinheiro de volta. Fica sendo essa primeira dica desse jogo. E a segunda dica, para quem quiser ganhar mais, né? O dobro dessa aposta, e o risco é um pouco maior, é ir no menos de 2,5, tá bom? Paga 1,65. E aqui qual é a diferença, gente? A gente vai ganhar se tiver 2 gols ou menos, igual. Só que a gente vai perder se tiver 3 gols, tá? Essa é a diferença aqui no menos de 3, a gente tem o dinheiro devolvido se tiver 3 gols. E aqui, então, se for um 2-1, por exemplo, a gente perderia aqui no 2,5. Mas acho boa a aposta, o mesmo conceito, né? Só que se arriscando um pouco mais. Acho ótima essa aposta aí para você fazer uma dupla aí nesse abaixo de 3 gols nesse jogo. Aqui, vamos para outro jogo desse mesmo grupo, tá? É um jogo interessante aqui, que é Espanha e Dinamarca, tá? É o mesmo grupo, a gente vê a Dinamarca com 2 vitórias liderando e a Espanha tem 1 vitória e 1 empate, né? A Espanha empatou com a Sérvia, teve um jogo que foi 0-0, tá? Esse foi o empate da Sérvia e o da Espanha. A gente espera um jogo equilibrado aqui, mas muito favoritismo para a Espanha, né? A Dinamarca chegou até a época da Copa do Mundo a vir como, vai ser uma surpresa, a Dinamarca tá jogando bem e tal, sei lá, e foi péssima na Copa do Mundo, né? Fez um papelão aí, não jogou bem. Então, a Espanha deve sim ganhar esse jogo, mas tá pagando pouco, né? 1,44 aí. Não sei se vale a pena. A gente quer dar uma olhada no handicap para os visitantes, o handicap para a Dinamarca, tá bom? Por quê? Porque a gente acha que a Dinamarca pode até perder da Espanha, mas não vai perder por muitos gols assim. Então, uma das dicas, claro, seria a vitória da Espanha, 1,44, tá bom, tá? Porque essa aposta estava em 1,30, 1,35, ela está subindo. Então, se ela subir muito, eu acho boa opção. Mas o handicap para a Dinamarca, olha só, hein? Mais 2, está pagando 1,35, ou seja, aqui a Espanha pode ganhar por 1 gol de diferença, que a gente ganha a aposta ainda assim, tá bom? Se a Espanha ganhar por 2 gols de diferença, se for 2-0 para a Espanha, por exemplo, ou 3-1, a gente tem o dinheiro devolvido nesse mais 2 para a Dinamarca, tá? A gente só perderia se a Espanha ganhar por 3 gols de diferença. Também acho que não vai fazer 3 gols na Dinamarca, né? A Dinamarca, se tomar 1 gol, não vai se abrir para a Espanha,
né? Vai continuar um time ali bem postado. Então, acho que é uma boa opção aí esse mais 2, tá? Ou até o mais 2,5, se você quiser fazer uma dupla. Mas eu gosto, eu acho que assim, a vitória da Espanha, eu gosto da aposta se subir um pouquinho mais, tá? Eu acho que já tá ficando bom, entre 1,44 aqui até 1,50, acho que a Espanha ganha sim esse jogo, tá? E aí você fala, pô, mas você tá dando uma dica para um lado e outra dica para o outro. Não, mas é que eu acho que a Espanha não vai ganhar de 3-0, né? Isso eu tenho quase certeza que não deve acontecer, tá bom? Então, fica sendo essas dicas. Aí, da Liga das Nações não tem mais nada interessante, mas temos algo muito interessante que é a Série B, né? Temos aqui Santos e Mirassol, né? Um jogo muito importante, porque o Santos está na segunda colocação, né? E o Mirassol na quarta, ou seja, os dois times estão brigando aí no topo da tabela e os dois times, se parasse por aqui o campeonato, né? Se olhasse o atual retrato, esses dois times estariam subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Seriam promovidos para a primeira divisão, porque passam os 4 primeiros e o Mirassol está em quarto. O Mirassol quer continuar, né, entre os 4, então vai ser um jogo interessante. E o Santos quer ser campeão, né? Quer passar ali o Novo Horizontino. O Santos teve essa última derrota, ó, que é a mais recente, que deu uma aguada no chope ali do Santos, né? Mas vai ser um jogo muito interessante. A expectativa é de um jogo equilibrado de poucos gols também, tá bom? Para vocês terem ideia, os últimos 5 jogos do Mirassol tiveram só um gol ou nenhum gol. Todos os últimos 5, tá bom? Foi tudo 0-0 ou 1-0. Então o Mirassol não faz muito gol e também não toma muito gol. E o Santos? Bom, dos últimos 4 jogos do Santos, 3 deles tiveram 2 gols ou menos, né? Então a gente vai entrar no abaixo de 2 gols e meio. Total de gols, menos de 2,5, paga 1,55. Tá? Aqui também para o jogo ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, a gente ganha essa aposta. Lembrando que no primeiro turno, esse jogo, que foi Mirassol e Santos, foi 0-0 essa partida. Então, quando foi na casa do Mirassol, foi 0-0. A gente não acredita aí num jogo de 3 gols. Essa é uma ótima dica, então, para Santos e Mirassol. Vamos dar uma olhada em outra partida, que é o Botafogo do interior, né? De São Paulo, lá de Ribeirão Preto, contra o Operário, né? Botafogo contra Operário. Aqui a gente sempre fala os jogos do Operário. O Operário era o time que tinha a menor média de gols da Série B. Agora eu acho que é o segundo que tem a menor média de gols. Mas também é um time que não faz gols e não toma muitos gols. O Botafogo precisa vencer de qualquer jeito. Por quê? Olha aqui, ó, tá na 15ª colocação, né? O 17º ao 20º são rebaixados para a Série C. E o Botafogo estava aí entre os últimos e conseguiu respirar um pouco com essa última vitória. Então, o Botafogo precisa continuar ganhando se não quiser ser rebaixado, tá? E vai ser um choque muito grande para o Botafogo, para a diretoria e para a torcida, aí cair para a Série C, né? Então, eles precisam se manter aí na Série B, tá bom? Então, fica fácil aí, porque a gente já sabe que são times que não fazem muitos gols, né? E o Operário, se vencer aqui esse jogo, ou pelo menos se não perder, ele está próximo de subir aí para os primeiros colocados, né? Você vê que o Operário está na 8ª colocação, mas está muito próximo aí dos outros times. Então ele pode pular aí para sexto, para quinto em 1 ou 2 rodadas. Então o objetivo do Operário é continuar brigando aqui e lutar por gol. Mas de qualquer forma é um time que não faz muito gol e nem toma. Vai ser visitante, não vai querer perder, vai pelo menos querer sair com 1 ponto, né? Para vocês terem ideia da média de gols desses times, a média de gols do Operário é 1,7 gols por jogo e Botafogo 2,1. Por isso, a gente acredita, então, no abaixo de 2,5 também. Vamos dar uma olhada, então. Aqui, ó, abaixo de 2,5, está pagando 1,35, tá? Total de gols. 1,35, você pode fazer uma dupla ou apostar ela sozinha. Se pegar aquele outro 1,30 que a gente falou mais cedo, né, ou 1,20 e pouco, você pode fazer uma boa dupla aqui, tá? Para o jogo ter 2 gols ou menos. No primeiro turno, essas equipes também se enfrentaram, foi Operário, né, como mandante, foi 1-0 para o Botafogo fora de casa, tá? 1-0, só teve 1 gol nessa partida. Então, essa fica sendo a dica.
Agora a gente vai para o futebol feminino, né, o estadual, o carioca de futebol feminino. Provavelmente não estará aberto aqui. Não está aberto. Esses jogos de futebol feminino e campeonatos estaduais costuma abrir só no dia do jogo. Então vai abrir no sábado de manhã essa dica. Então eu vou trazer aqui para a tela porque não tenho como mostrar para vocês e vou deixar a dica mesmo assim, tá bom? A dica é a seguinte: Flamengo contra Duque de Caxias, né? Flamengo contra Duque de Caxias. Vocês já imaginam aí o nível desses dois times. É a segunda rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo estreou com uma vitória, ganhou de 4-0 do Araruama, tá? E o Duque de Caxias perdeu o jogo em casa para o Resende por 2-0. A diferença, então, né, entre os times é gigantesca. O Flamengo é um dos melhores times do futebol brasileiro no feminino, né? Conta com a Giovanna Crivellari, a Gláucia e a Cristiane. A lógica é que o Flamengo vença e de goleada, né? As odds ainda não abriram, devem vir baixíssimas, deve vir 1,08, 1,10 no máximo, né? Então a vitória do Flamengo é muito provável. Por isso a gente vai em dicas para o intervalo. Então a primeira dica é o halftime barra full time, intervalo barra final do jogo, né? Meio tempo, partida completa. O Flamengo precisa ganhar o primeiro jogo e ganhar o jogo, desculpa, precisa ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo, tá bom? Essa é a primeira dica, então, Flamengo intervalo barra final do jogo. Não sei o quanto vai abrir, deve abrir na casa de 1,40, tá? Essa dica é muito boa. A outra dica é o handicap do primeiro tempo para o Flamengo, tá bom? Flamengo menos 1,5 no intervalo, né? No primeiro tempo. Então, que é para o Flamengo ganhar de 2-0 já no primeiro tempo. Tá bom? Então, o Flamengo precisa fazer 2-0 ou 3-1, 2 gols de diferença no primeiro tempo, tá bom? Essa linha aí é Flamengo menos 1,5, handicap do intervalo, do primeiro tempo, tá bom? E a última dica é Duque de Caxias não marca nenhum gol. Aí depende do site, você encontra escrito de um jeito ou de outro. Então, Duque de Caxias abaixo de meio gol na partida, né? Ou menos de meio gol na partida, ou Duque de Caxias não marca nenhum gol na partida. Às vezes você vai achar como o Flamengo não toma nenhum gol na partida, tá? Ou tem aí baliza inviolável, tal, não sei o que na partida. A gente acha que o Duque de Caxias não vai fazer nenhum gol no Flamengo, tá? Não fizeram gol no Resende, né? E o Flamengo também não tomou nenhum gol do Araruama. Provavelmente não vai fazer gol aí no Flamengo, tá bom, pessoal? Com isso a gente encerra. Desejo um bom fim de semana a vocês. Eu volto amanhã com o programa trazendo as dicas de domingo, tá bom? Então desejo aí um ótimo final de semana. A gente se vê amanhã.